Fazendo jornalismo de qualidade, o que deve ter custado seu emprego na Globo News, Daniela Lima desmontou a apuração da colega Malu Gaspar. No UOL, ela fez a melhor cobertura do caso. Quem vai mostrar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão no Meteoro. É, Sofia, esse assunto aí das Tá reuniões de rendendo. Galípolo tá rendendo pra caramba. E eu quero dizer uma coisa, tá? Tô elogiando aqui de público a Dani, mas ao mesmo tempo, jornalista comete erros, tá, gente? E ninguém também acha, eu não acho que aquele episódio na Globo News que a Daniela se gaba de ter contato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aquilo não foi um bom episódio dela, tá, gente? O jornalista não tem que se gabar por conta de fonte, assim, é trabalho, você conversa com quem precisa conversar. Por que ela faz um jornalismo melhor do que a da Malu Gaspar, Sofia? Eu vou explicar tecnicamente. A Daniela também não mostra nenhuma prova, mas ela pelo menos traz ons na apuração dela, traz nomes, explica o que aconteceu, diz que o Banco Master foi mencionado, mas o assunto principal da reunião não era Banco Master, era a Lei Magnitsky, o que coloca perfeitamente, de uma forma plausível, o Alexandre procurando o Banco Central. Porque ele podia ter as contas bloqueadas. Então, assim, por isso que ele se encontrou com o Gabriel Galípolo, e aí temos a explicação da Dani para entender como é que isso aconteceu nesse Reels de Instagram do UOL. Vamos ver juntos. O Banco Master foi citado. E aí eu vou trazer exatamente o registro que a fonte vinculada ali a ambos os personagens me fez. Daniela, eu acompanhei, me disse a fonte, uma visita do Marcelo Rubens Paiva ao Banco Central. Então, Sofia, tem uma fonte falando que viu Marcelo Rubens Paiva. Se isso não for verdade da Dani, basta o Marcelo Rubens Paiva dizer que não foi visitar o banco. Entendeu? Tem um caminho de fonte melhor do que 6 fontes me falaram que fulano encontrou ciclano e eles falaram do Banco Master. Que, curiosamente, é bom pro Daniel Vorcaro, essa informação. Vamos lá. E quando o Marcelo Rubens Paiva foi ao Banco Central, ele se vira para o Gabriel Galípolo e fala, e o Master? Ou seja, todo mundo estava falando sobre esse assunto. E aí a fonte me diz, né? Foi citado de uma maneira que, obviamente, não era o tema central da reunião. Que era a Lei Magnitsky. E aí trago o relato que a fonte me faz de como teria sido descrito aí pelas pessoas que conversaram com Gabriel Galípolo a insinuação de que o ministro teria feito uma gestão. A resposta ouvida foi leviano insinuar que houve qualquer tipo de pedido, cobrança ou gestão em direção ao Banco Master. As reuniões tratavam rigorosamente, disse Galípolo a quem o perguntou, da Magnitsky. Se houve menção, foi como assunto de interesse geral, porque só se falava disso em Brasília naquela época. O que mais está sendo destacado no bastidor, né? Qual foi o resultado do caso em si? O banco está liquidado sob intervenção do Banco Central, a operação com o BRB foi travada, houve uma batida da Polícia Federal na qual foi apreendido o celular de Daniel Vorcaro, o presidente, o dono, né, do Banco Master, no qual foram apreendidos os documentos, nada está sendo, digamos, escamoteado, o caso está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que, como eu conto na coluna também, semana passada determinou a retomada dos depoimentos dos diretores do Master que foram presos e pediu diligências para a Polícia Federal. O Toffoli é um dos ministros mais criticados, né, do Supremo por conta da forma como conduz os casos, mas o ministro é, de todos ali, um dos que mais tem, digamos, apreço pelo sigilo de seus casos, então é bastante difícil acompanhar o andamento, mas teve andamento, está tendo consequência. A Polícia Federal segue analisando o material que foi coletado, não só com Daniel Vorcaro, mas com os outros diretores do Master e também no Banco Regional de Brasília, o BRB. Por óbvio, Fabiola, o constrangimento foi tal que o ministro Alexandre de Moraes exarou essa nota hoje, no meio da manhã, portanto, depois que a gente já tinha trazido esse contexto da Magnitsky aqui no UOL, como você disse, manchete, e o ministro fala pouquíssimo, né? Viu o tamanho do problema que estava se criando e decidiu exarar uma nota oficial por meio do Supremo Tribunal Federal. Sofia, tá confirmando tudo aquilo que eu falei no outro corte. O alvo é o Alexandre e o Toffoli. E posso falar mais? O Toffoli tá certo de botar sigilo nesse caso.
Quem tá querendo tornar esse caso público é o Daniel Vorcaro. Para proteger o Master. Para tentar se livrar de maiores condenações. E tem mais banqueiros também querendo que esse caso fique à mostra para eles não serem investigados. Tudo me leva a crer nisso. O que o André Esteves falaria com a Malu Gaspar? Por que outros atores da Faria Lima estão falando com a Malu Gaspar, gente? E aí a Malu Gaspar me solta essa coluna que, assim, tia, ninguém te perguntou se o Alexandre de Moraes é meu herói. Desculpa, eu quero que os golpistas sejam condenados, Sofia, pelo demônio. A questão é a justiça funcionar. O Alexandre de Moraes não é meu herói. Essa coluna, sabe aquele meme sentiu? Ela tá adotando a narrativa bolsonarista. Aí ela escreve aqui: o ano de 25 vai terminando, amargo para muita gente que acreditou no julgamento dos vândalos golpistas do 8 de janeiro e dos articuladores da intentona para impedir a posse de Lula como salvação da democracia. Amargo para quem, Malu? Pelo que eu sei, a anistia não passou. Ela tá presumindo, Sofia, sabe aquela tese do acordão? Que isso vai se concretizar. Então, ou a Malu tá sabendo de alguma coisa que eu não sei, ou ela tá adotando a narrativa bolsonarista. Desculpa, gente. Não é no blog do Alan dos Santos, é no Globo, que é o maior jornal brasileiro. Olha o tamanho do peso desse texto. Tudo por conta do enredo que começa no contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master, prevendo o pagamento de 3,6 milhões mensais ao longo de 3 anos, 130 milhões em 3 anos, por serviços até agora desconhecidos, e segue com pressão do ministro sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela aprovação da emenda do Master ao BRB, Banco Estatal de Brasília. Enquanto salvava a democracia, Moraes se movimentava no coração do poder. Ela está falando isso tudo como afirmação. Sendo que o que a Dani está falando é outra coisa. Se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso o código de ética para considerar impróprio. O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 24 e continuava válido em julho de 2025, quando Moraes esteve com o presidente do BC. Uma vez que as conversas foram reveladas, Moraes disse que se reuniu sim com Galípolo, mas que não falou sobre o Master, só sobre as sanções da Magnitsky aplicada pelos Estados Unidos contra ele. Fez o mesmo que o colega Dias Toffoli. Este viajou no jato de um empresário a Lima, com advogado de investigado do Banco Master, no mesmo dia em que chamou para si o controle da investigação sobre o banco e decretou o sigilo máximo sobre o caso. O advogado, no caso, é o Augusto de Arruda Botelho. Augusto, eu conversei com você. Se você quiser dar a sua versão dos fatos, o espaço está aberto para sua manifestação também. Ele estava no jatinho. Mas garante que não conversou sobre o assunto com o vizinho de poltrona, só sobre o jogo do Palmeiras a que assistiram. Galípolo, que andava assertivo, dizendo estar à disposição do Supremo e de Toffoli para todos os esclarecimentos e afirmando ter documentado todos os contatos, mensagens e discussões a respeito do Master, passou a adotar um comportamento errático. Primeiro negou em off a alguns veículos ter sido pressionado, mas admitiu que nas conversas com Moraes se falou sobre o caso Master, procurou jornalistas para afirmar não ter sido pressionado, mas pediu que não publicassem ter dito isso. Mas se não houve pressão, por que não dizer em público em alto bom som? Oficialmente, o BC divulgou uma nota de 2 linhas, confirmando apenas que houve reuniões para discutir as sanções da Lei Magnitsky, mas essas reuniões também não constam na agenda pública de Galípolo. Ninguém explicou nem quando, nem onde ocorreram, porque não foram registradas, nem se nessas conversas se falou afinal do Master. Por fim, depois de muito questionamento, Moraes ainda disse que sua mulher não trabalhou para o Master na negociação do BRB. Fica então a pergunta: se o escritório de Viviane não atuou pelo banco do Vorcaro na operação mais relevante da história da instituição, o que o seu escritório fez afinal? Os esclarecimentos que nada esclarecem imediatamente passam a servir de munição para o fla-flu das redes, dado aos mitodependentes combustível para recorrer ao velho argumento da perseguição e das fake news contra o herói da democracia. Não faltou quem argumentasse haver uma campanha de ataques contra Moraes, orquestradas pelo bolsonarismo ou pelo lavajatismo. A Lava Jato acabou em descrédito e foi completamente desmontada, em razão das mensagens mostrando que Moro cruzou o balcão para orientar o Ministério Público nas ações contra o mega esquema de corrupção montado no governo Lula. Sob essa régua, como classificar as atitudes de Moraes e de Toffoli? Sofia, confirmando tudo o que eu falei, o alvo não é Moraes só.
É o Toffoli também e o STF. E aí, lembra a Paula Costa, lá do Camarote da República? Ela postou isso aqui. A Dani Lima já falou que então, Xandão, Galípolo e Andrei, o diretor da Polícia Federal, falando em on e desmentindo essa história toda da Malu Gaspar. Mas até mídia progressista insistindo nisso, é incrível essa questão. E aí tem mais um comentário, que é da Letícia Oliveira, não sei porque Letícia Oliveira, especialista em extrema-direita, que não sei porque não tá abrindo aqui no meu navegador. Ela escreveu aqui: só hoje vi o corte da Dani Lima no Wall News, ontem de manhã, com a Fabiola citando Maiorovic, dizendo que era um absurdo, e o Pedro Serrano entrando em seguida e descascando, falando sobre a Lava Jato, dizendo que não tinha prova nenhuma nas matérias da Malu Gaspar. O fato é que, depois da reportagem da Dani Lima, uma nova armação do lavajatismo 2.0 alimentada por banqueiro e disseminado por sua porta-voz estão derretendo a olhos vistos. Sofia, é isso, é mau jornalismo e essa insistência da Malu em dizer que nós estamos todos decepcionados com o herói da democracia. Só que o Bolsonaro segue condenado a 27 anos. Isso não mudou. Decepcionados. Ela tá se antecipando. Oi? Ela tá se antecipando. Ou, Fazendo pressão para que isso mude. né? Porque eu acho que assim, tá se antecipando, talvez seja é uma possibilidade. Ou então ela tá fazendo isso para pressionar o STF. Uhum. Eu acho mais possível, mais provável a segunda opção, porque o STF, que está longe de ser um grupo de esquerda, que inclusive que é representação aí de uma certa nem o Toffoli, burguesia. nem o Alexandre, tá? Nem o Toffoli, nem o Alexandre. Gente, estão longe de ser heróis, esquerdistas, etc. Mas eles já estão irritando aí o Centrão, mexendo com as emendas, agora estão irritando aí também o mercado, mexendo com o banqueiro. É esse o ponto. E daí, opa, calma lá, STF. Vai querer mexer com banqueiro? Não, não dá, né, STF? Daí a mídia hegemônica e até parte da mídia progressista não vai aceitar. Não vai aceitar. E pra mim tá muito mais nisso, Pedro. Muito mais do que qualquer antecipação. Uhum. E é o que foi falando aqui no chat, o Xandão só fez o trabalho dele, gente. Aí vai essa moça. É o que eu tô falando, assim, tem um viés meio equivocado, que um certo segmento do petismo fala, esse é o novo 2013. Não tem nada a ver com 2013, gente. Isso tem tudo a ver com Lava Jato. O que tem a ver o 2013 com isso, gente? É uma fixação, porque eles dizem que começou lá atrás, tinha de fato uma demanda do Ministério Público nos protestos de 2013, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É Lava Jato. Cara, não, assim, não pode fazer nada Que é tudo trauma. 2013. Meu lembra, Deus do céu, supera 2013, esquerda. Tá errado, é 2014. O MBL é fundado em 2014. Eu estava lá, 1º de novembro de 2014. Tem nada. Mas também não é sobre o MBL. Também não é sobre o MBL, Não, Pedro. Vamos não. lá e convenhamos. Não, mas eu tô falando, se fossem citar cronologicamente, tá errado ainda por cima. Não tem nada a ver. Não, mas é que os protestos foram em junho de 2013. Foi ali que começou tudo. O MBL veio depois. Eu acho que aí também não é. Mas enfim, de qualquer forma tá errado. É Lava Jato, aqui, é nova Lava Jato. Tipo, e eu percebi, inclusive, que teve uma mudança de tom. Aí pararam de falar essa jossa de 2013. É Lava Jato, é sobre isso que está acontecendo. E é assim, considerando que o Toffoli tá investigando a 13ª vara, é Lava Jato mesmo. Porque é uma operação salva-Moro no meio dessa zona toda. Sim, salva Moro, salva banco, salva tudo. E se tiver que afundar a democracia, que afunde. E, cara, e ficar citando a coisa de polarização. Sabe o que é polarização, gente? É aquilo mesmo na sua mão. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, antes a gente arrume mais 40 inimigos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.